Bom, após o entendimento do nosso modelo de banco de dados e utilizando a linguagem de definição de dados, vamos começar a criar os objetos. Então vamos criar primeiro a tabela clientes. Então eu vou usar a instrução create table, nome da tabela, abro parênteses, coluna ID cliente, data type integer. Então a coluna ID cliente vai aceitar só valores inteiros. Vírgula, próxima coluna, nome, data type, varchar 2, 10 bytes, onde eu tenho uma restrição não nula aqui aplicada nessa coluna. O que significa isso? Nessa coluna, a coluna nome, não aceitará em hipótese alguma valores nulos, ou seja, torna-se obrigatório o usuário informar valor para essa coluna em uma instrução insert, por exemplo. A mesma coisa a gente faz na coluna sobrenome. Então, o nome da coluna, o seu domínio, o seu data type, varchar 2, 10 bytes, restrição not null, tá? Um detalhe também importante mencionar é que para essas duas restrições not null eu não coloquei de forma explícita o nome da restrição, o nome da constraint. Quando eu utilizo esse tipo de recurso, quem vai dar nome para a minha restrição é o próprio SGBD. E, eventualmente, ele não é amigável nessa nomenclatura. Se, eventualmente, for necessário eu aplicar manutenção nessas restrições, eu vou precisar acessar o catálogo do SGBD, verificar qual foi o nome que o SGBD deu para essas duas restrições, para só depois eu conseguir aplicar a manutenção cabível. Continuando, a próxima coluna, TT nascimento, do tipo date, telefone, varchar 2, 12 bytes, e FG ativo do tipo integer, do tipo inteiro. Aqui eu vou abrir um parênteses, a gente tem hábito no mercado de trabalho de não excluir mais linhas, registros. Então a gente tem uma coluna, uma bandeira, né? No nosso caso um flag aqui, que vai especificar quando o registro está ativo ou inativo. Poderia estar usando um booleano, mas eu utilizei, escolhi o inteiro. Então, o valor ativo, uma linha ativa, uma tupla ativa, a gente vai configurar com o valor 1 e uma linha inativa com o valor 0. E para finalizar, aí aqui eu já uso o nome da restrição. Então, aqui a chave primária, então constraint, vou colocar o nome para essa restrição. Então, aqui no nosso caso, eu tenho o hábito de colocar um sufixo para representar qual que é o tipo de restrição que eu estou configurando e a tabela que se aplica a essa constraint, essa restrição. O tipo dela, propriamente dito, ó, primary key, e aplicado em qual coluna, no nosso caso, ID cliente. A maioria dos SGBDs, quando a gente determina que uma coluna será a nossa chave primária, automaticamente também é configurada uma restrição not null e unique, que não aceita valores duplicados, e o SGBD cria um índice para essa coluna para otimizar mecanismos de busca. A nossa outra tabela, exemplo, é a tabela produtos. Então, create table pb produtos, ao sufixo do objeto, abre parênteses, ID produto, o seu domínio, integer, ID tipo produto, integer, NM produto do nome do produto, varchar 2, 30 bytes, restrição não nula também, DS produto de descrição produto, varchar 2, 50 bytes, preço, tipo number, onde eu tenho 5 dígitos no total, sendo que 2 para as casas decimais, e o nosso flag, FG ativo, do tipo também inteiro. Primeira restrição, o nome dela, a constraint, então o sufixo PK, trata-se de uma chave primária aplicada à tabela produto, o tipo dela, o primary key, entre parênteses, a coluna que efetivamente assumirá essa restrição. Outra restrição, constraint, o sufixo dela, tá? Aqui eu coloquei só a coluna, o ID tipo produto, né? Vai ser a nossa foreign key, tá? Entre parênteses a coluna, que vai ser a minha chave estrangeira, que referencia a tabela tipos produtos, chave primária ID tipo produto. Só ressaltando que toda a chave estrangeira referencia uma chave primária, tá ok? E o nosso último exemplo aqui
eu tenho uma chave primária composta aplicada na tabela compras. Então eu vou usar a instrução create table, tabela compras, abro parênteses, ID produto do tipo inteiro, ID cliente do tipo inteiro, quantidade também do tipo inteiro e o FG ativo do tipo inteiro. Constraint, primeira restrição, né, vai ser a minha foreign key, ID produto, que referencia a tabela produtos, chave primária ID produto. Constraint, foreign key aplicado à coluna ID cliente, que referencia por sua vez a tabela clientes, chave primária de cliente. E a última restrição, constraint, o nome dela, vai ser uma chave primária composta. Repare que eu coloco o nome das duas colunas separados por vírgula. Então, pessoal, não existe, em hipótese alguma, né, uma tabela que tenha mais de uma chave primária. Né? Esse conceito não existe, não é aplicável. Eu posso ter uma chave primária simples, que utiliza apenas uma coluna para determinar de forma única e exclusiva uma tupla em uma determinada tabela, relação, ou uma chave primária composta, onde eu preciso de mais de uma coluna para identificar de forma única e exclusiva uma tupla em uma tabela qualquer. Eu usei aqui as mesmas referências para compilar essa aula, a qual eu apresentei para vocês as instruções Create Table usando aí o subconjunto DDL. Até mais.